Oi, pessoal. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre como funciona aí o sistema condicionador de ar do modelo Split Rayon, né? O ciclo básico da refrigeração representado aqui através desse sistema. A função aí de cada componente, tá ok? Então, assim, existe no modelo Split Rayon dois equipamentos, né? Dois mecanismos. Chamamos de unidade interna, o aparelho que é instalado no interior do ambiente, né, que é o evaporador, responsável por climatizar o ambiente, e unidade externa, o aparelho que fica do lado de fora, que é a condensadora. Ok? Esse equipamento aqui. Ok? Então, assim, bom, falando aí um pouco sobre os componentes, né, e sua função no decorrer do ciclo, né? É indispensável aqui o uso do fluido refrigerante, né? Para sistemas condicionadores de ar, temos aí o R410, um fluido bastante utilizado no mercado, e o R32, né? Um fluido mais recente aí. Qual a função do fluido refrigerante? A função do fluido refrigerante é transportar o calor que é retirado no ambiente interno para o ambiente externo. Ok? Isso de forma bem resumida. Em outras apresentações eu falo um pouco mais, de forma mais detalhada, sobre o fluido refrigerante. Ok? O objetivo aqui é falar o ciclo básico representado através desse sistema com a função de cada componente. Ok? Então, o fluido refrigerante tem a função de transportar o calor retirado do ambiente interno para o ambiente externo. Tá ok? Ao acionar o mecanismo, né, ao acionar este componente aqui, que é o compressor, agora qual a função do compressor? A função do compressor é bombear o fluido refrigerante, né, e deslocá-lo através do sistema, tá ok? Então, acionando o compressor, ele bombeia o fluido refrigerante e desloca o fluido através do sistema. Ele sai por este tubo aqui, que é ligado, que é conectado na parte superior do compressor. Ele sai com alta pressão, né, e temperatura, ok? Lembrando, pessoal, que sempre que houver alta pressão, temos ali a alta temperatura, tá? E baixa pressão, consequentemente, uma baixa temperatura. Então, o fluido sai daqui com alta pressão, né, e temperatura no estado físico gasoso, tá ok? Então ele sai por este tubo, né, faz a volta aqui, né, chega aqui em cima e entra na condensadora, ok? Qual agora a função da condensadora? A condensadora ela é composta por serpentina, né, que faz todo esse pela serpentina que ela faz todo esse trajeto aqui, né, e sai aqui na parte de baixo, vindo aqui para fora aqui, onde está instalado o compressor, tá ok? Então, bom, fluido refrigerante, recapitulando, ao acionar o compressor, o fluido refrigerante sai em estado gasoso, com alta pressão e temperatura, né? Segue o seu trajeto aqui, entra aqui na condensadora, né? Agora, qual a função da condensadora? Né? A função da condensadora é dissipar o calor, né? A condensadora ela rejeita o calor, então ela espalha este calor, né? Então, em meio ao trajeto aqui do fluido refrigerante, teremos aí uma alteração do estado físico do fluido, né? De gasoso para líquido, tá ok? Então, a função da condensadora é essa, é transformar o estado físico do fluido refrigerante, tá? Neste caso, ele entra no estado gasoso e sai no estado líquido, tá ok? Sai aqui embaixo no estado líquido, tá ok? Chegando aqui, saindo aqui, ele chega a um novo componente desse mecanismo, que é o tubo capilar, né? Qual a função aí do tubo capilar? O tubo capilar tem a função de diminuir a pressão e, consequentemente, a temperatura, né? Por que que isso ocorre? Bom, eu trouxe aqui
peguei um canetão e uma caneta, né? Suponhamos que o canetão seja o tubo que sai aí da condensadora e a caneta o tubo capilar. Então, é claro que o diâmetro, né? O diâmetro, pessoal, é a distância máxima de 2 pontos de um círculo, tá ok? Então, você verifica que o canetão tem uma distância maior, tem um diâmetro maior do que uma caneta. Então, conectando aí o tubo que sai da condensadora a esse tubo capilar, ele vai ter a queda de pressão por conta do diâmetro do tubo capilar ser muito menor, né? Porque o fluido que sai ali com uma vazão elevada, através desse tubo, ele chega ao tubo capilar e tem a sua passagem restringida, né? Ela tem a sua passagem em partes impedida. Então ele diminui a pressão, consequentemente a temperatura, né? Dando como exemplo uma mangueira. Se você tem uma mangueira ligada e tem ali ela está tendo ali uma vazão elevada, mas se você dobrar aquela mangueira, consequentemente vai diminuir ali a vazão de água. Então é isso que ocorre aqui, ok? Então o fluido refrigerante ele vem lá da condensadora e quando chega de encontro ao tubo capilar, pelo tubo capilar ter um diâmetro muito menor, ele tem ali a sua entrada, né, a sua passagem por esse tubo restringida e, consequentemente, passa uma quantidade de fluido menor, tem a queda de pressão e, consequentemente, temperatura, tá ok? Então, ele passa pelo tubo capilar com uma pressão menor e, consequentemente, baixa temperatura. E sai aqui pela válvula de alta pressão, né? Seguindo aí o tubo que é conectado lá no evaporador. Então, pessoal, seguindo aí, chegamos aqui no evaporador, né? Este é o aparelho que fica instalado no interior do ambiente, né? E qual seria a função do evaporador, né? Assim como dito lá na condensadora, que tem a função de transformar o estado físico do fluido refrigerante, no caso da condensadora, este fluido é transformado no estado físico gasoso para líquido, aqui no evaporador é diferente, né? O próprio nome já diz, evaporador, evaporar. Então ele transforma o estado físico do fluido de líquido para gasoso, tá ok? E como isso ocorre, né? Então o fluido refrigerante que sai da condensadora vem através da linha de líquido, chegando aqui no evaporador, em contato com a serpentina, este fluido chega aqui com baixa temperatura, né? E como ocorre o processo de transformação do estado físico desse fluido, né? Temos aqui no interior desse equipamento uma turbina, né? Um motor tangencial. No decorrer daqui desta aleta, né? Ele é conectado nas extremidades aqui, mais ou menos do ponto das extremidades desta aleta aqui, lá no interior, temos um motor tangencial, né? Então, ele tem a função de puxar o ar quente pela parte superior, né? Este ar quente em contato com a serpentina, que está com baixa temperatura, ele evapora o fluido refrigerante, tá ok? Então, este fluido refrigerante transporta este ar quente de volta lá para a condensadora, que por sua vez dispensa lá no ambiente externo. Tá ok? Essa mesma turbina dispensa aqui um ar, né, agora climatizado para o ambiente. Tá ok? Então, assim, este fluido, né, refrigerante que retornou lá para a condensadora no estado gasoso, chegando na condensadora, chegando lá no compressor, inicia-se um novo processo, né, um novo ciclo,